porque alguns lixeiros não estão levando o material. Então, algumas fábricas estão meio, puta, agora não sei. Aí eles pegam e misturam com outras coisas para enfiar no lixo, sabe? Então, é horrível, e é assim, e é muito. Eu vim parar na moda quando estudei design industrial, habilitação têxtil moda no Uruguai. Eu me formei em 2003 e aí logo que terminei vim para o Brasil, vim para São Paulo procurando aventuras profissionais na moda. Comecei a procurar e aí eu conheci o Jun Nakao. Eu trabalhei com o Jun durante uns 4 anos. Trabalhei naquele desfile A Costura do Invisível, que foi meu estágio. Logo que eu cheguei, estava rolando. Foi muito legal. E aí eu comecei a entender como que funciona esse sistema, né? Como que as coisas são feitas. Comecei a ir a fábricas. E aí comecei a ver, né, a quantidade de resíduo que se gera, a poluição e um monte de coisas na indústria mesmo. Começou a me deixar meio paralisada. Fiquei um tempo meio sem saber se continuava nisso ou não, pensando em umas ações mais de militância também, né, de conscientização, de militância. Só que sem conhecer muito o mercado. Eu estava por fora, porque tinha tido uma experiência, era nova, não conhecia a indústria, como ela funcionava. E aí eu falei, não, se eu quero mudar alguma coisa nisso aqui, eu tenho que estar dentro. Tenho que ser conhecida dentro, tenho que conhecer as pessoas, os processos, para aí poder fazer o hacking desde dentro. E aí foi engraçado que eu queria, falei, tá, então eu preciso trabalhar no fast fashion, porque acho que ali é onde tem uma ação forte, e se eu conseguir mexer em produto e numa coisa de fast fashion, isso vai ter uma reverberação muito maior e eu vou entender de verdade. E aí tinha uma tia, amiga do meu pai, que trabalhou muitos anos na Riachuelo. E aí eu falei, você não me indicaria na Riachuelo? Aí ela falou, eu posso até te indicar, mas eu vou te indicar na Daslu. Nossa, Daslu, tá bom, sei lá, nada a ver, eu tava querendo outra coisa, não sei o quê, mas beleza. E aí para mim foi maravilhoso trabalhar lá, fiquei 5 anos, foi uma super escola. E eu consegui ir para conhecer esse mercado que eu estava querendo. Então não fui no fast fashion, fui no luxo, mas foi uma super escola de produto excelente. E foi a partir dessa vivência de dentro que eu comecei também a ver como havia sobra de peças, né, de peças de roupa, depois de cada compra, de cada temporada no varejo. E aí foi que eu comecei a trabalhar com upcycling. Sem conhecer essa palavra, eu fui conhecer anos depois, eu comecei a fazer essa transformação de roupas que estavam mortas, né? Que elas não tinham tido vida, ninguém tinha usado elas, fazer essa ressurreição das roupas. E começou com o projeto E-News, que eu tive foram 4 ou 5 anos, com a Ana Pires, uma amigona minha do Uruguai. E aí começamos a criar essa forma e modelos e receitas, que é a forma que a gente definiu, que é como trabalhamos na Comas, que é diferente que quando se faz uma roupa normal a partir de um plano, que você tem um molde, você coloca, corta, costura. A gente pega uma roupa que está pronta e para poder ter padrão, né, modelagem, acabamento, que isso para mim é fundamental. Em 2014, que o projeto News a gente já tinha meio, não encerrado, mas foi diluindo, a Ana teve filho, foi fazer outras coisas. Eu queria continuar com isso, mas ainda não entendia. Fiquei uns 2 anos meio sem produzir roupa, mas dando oficina, workshop, conversando, trocando, estudando, né? Continuei me formando nisso. E aí, quando eu decidi fazer a Comas, eu percebi que a coisa fundamental era ter uma matéria-prima que fosse escalável. Então, a primeira coisa, se eu queria trabalhar com upcycling a partir de roupas, na concepção que eu estava projetando, era ter
um padrão, algum padrão, e esse seria na matéria-prima, né? E aí, como eu já tinha esse conhecimento, essa experiência na camisa, falei, camisa masculina vai ser bom, e camisa masculina, fora que eu amo camisa, mas vai traduzir bem também o conceito que eu queria dar à marca de durabilidade, né? De conseguir fazer um produto para transcender a mudança de estilo. Então eu comecei a falar com os meus fornecedores que me forneciam na Daslu e perguntar, você tem camisas de segunda com defeitos, tal, você me venderia? E eu comecei a comprar esses lotes, já com olhar, né, pensando numa coisa mais atemporal, para durar, dando preferência a jeans, a Oxford, a linho, a tecidos mais clássicos, a tricolines, listras mais clássicas que eu pudesse brincar, né, mas que mantivesse essa característica. E aí comecei a fazer essa marca que eu tô apaixonada, tá muito legal. Eu imagino um futuro sem resíduos. Eu sou obcecada com isso. Então, e eu acho que a moda está muito casada com isso, porque uma parte importante do material que está se acumulando ali é das nossas indústrias. Eu circulo muito pela indústria e falo, e as pessoas ainda não estão entendendo. Está começando a pegar, porque alguns lixeiros não estão levando o material. Então, algumas fábricas estão meio, agora não sei. Aí eles pegam e misturam com outras coisas para enfiar no lixo, sabe? Então, é horrível, e é assim, e é muito. Então, precisamos de negócios de impacto também, que é a minha obsessão agora com a Comas, é conseguir produzir em maior escala. Eu gosto de pensar uma imagem assim, de simbiose da indústria com os grupos, né, criativos, com as pessoas mais que nem eu, que nem todos que estamos aqui pensantes, que a gente possa usar esse material, né, como numa relação de simbiose na biologia, que para eles é resíduo, para a gente é matéria-prima, e que a gente possa usar esse material de forma inteligente, né, com engenharia de produto, com processo, para conseguir crescer no mercado, gerar renda, né, para as pessoas que vão ficando marginalizadas por esse sistema da indústria. Então, não sei como resumir tudo isso. Eu não sou boa de resumir.